Shalom Adonai. Você está no canal do Itaderge. Itaderge é Instituto Teológico das Assembleias de Deus do Rio de Janeiro. Bom, nós estamos assim gravando mais um vídeo e já adentrando nas nossas aulas de teologia propriamente dito. Gravando as aulas para o canal e também para os nossos alunos que estão se matriculando no curso do Itaderge. Nós temos anunciado, temos propagado e ainda continuaremos assim propagando o nosso curso do Itaderge. Você que ainda não se matriculou no curso do Itaderge, que é Instituto Teológico das Assembleias de Deus do Rio de Janeiro, faça a sua matrícula já, não perca. Já estamos aí entrando na primeira matéria, que é a matéria da teologia propriamente dita. Teologia é estudar acerca de Deus. Teologia é conhecer a Deus. Oséias disse: sigamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Nós estamos com o curso básico, médio e bacharel em teologia. Desta feita nós estaremos assim gravando a nossa primeira aula de abertura do curso do Itaderge. Já temos o livro em mãos, que é este livro aqui, o livro da teologia. O aluno vai estar recebendo este livro em mãos e estaremos gravando as videoaulas. Enviando para você e você vai estar assim aprendendo online, à distância, e também vamos trabalhar com cursos presencial. Mas tendo em vista a situação da pandemia, nós então vamos gravar uma série de aulas, passo a passo, e estaremos assim deixando o nosso contato aqui embaixo, na descrição do vídeo, e você vai estar fazendo contato e estaremos tirando as dúvidas pelo WhatsApp, tá bom? Então você não vai deixar de ter a sua aula de teologia, não vai deixar de ter a sua formação, não vai deixar de pegar o seu diploma. Mas nós estaremos minuciosamente, passo a passo, estudando a teologia em todas as matérias possíveis. Estaremos assim gravando vídeos de pelo menos 30 minutos de videoaula, dando um resumo das lições. E estaremos assim, você pega o seu livro, não deixa de ler, não deixa de estudar, e nós estaremos de uma forma um pouco superficial, mas nós vamos procurar se aprofundar o máximo possível dentro de 30 minutos para levar para você uma boa aula, embora um pouco superficial, repito, mas estaremos assim se esforçando o máximo possível. Bom, nós estaremos entrando na matéria da teologia. O que é teologia? Bom, primeira coisa, nós estaremos estudando a teologia e a primeira lição, nós já temos aqui o primeiro tópico, que é a existência de Deus. A existência de Deus. Nós estaremos tratando sobre a existência de Deus. Bom, Deus, ele existe por si só. Deus, ele é soberano. Deus, ele é o Deus criador de todas as coisas, o Deus todo-poderoso, o Deus que nós servimos. Quando nós falamos aqui da teologia, antes de eu falar sobre a existência de Deus, vamos para a etimologia da palavra, que é teologia. O que significa teologia? Essa primeira matéria que nós estaremos estudando. Bom, a palavra vem de uma etimologia da palavra, vem do termo grego. Dois termos gregos. Primeiro, theos, está aqui, theos, que quer dizer Deus. Literalmente, a palavra no grego theos, você já vai falar uma palavra em grego. Quando você falar theos, é uma palavra em grego. Qual palavra? Deus. Você está falando o nome de Deus. No theos, Deus. Certo? A gente vai estudar no hebraico e nós vamos ver que essa palavra ela tem um nome diferente, que é o nome Elohim, né, no hebraico. Mas aqui a palavra Deus é theos. A segunda etimologia da palavra é a
é a palavra logia. A palavra logia, porque teos, logias. Então, o que quer dizer logia? Logia vem de uma palavra logos, que é o termo logos. O que significa logos? Literalmente, estudo. Estudo. Logos quer dizer estudo. Então, teologia, o termo logos, vem da palavra, que é uma palavra grega, para estudo. Resumindo, teologia é o estudo ou doutrina de Deus. Então, quando alguém te perguntar, você está fazendo um curso de teologia? Então, já a etimologia da palavra teologia, o que significa teologia? Você vai dizer, olha, no grego, theos é Deus. Logia vem de uma palavra logos, que significa estudo. Então, o que significa teologia propriamente dita? É estudo, né? Teologia é estudo ou doutrina de Deus. Essa palavra doutrina, ela vem de um termo do latim que significa doctrina. Doctrina, cuja forma verbal é docere. Então, doutrina é ensino. Ensino. Doutrina. Doutrina de Deus. A teologia é um ensino, é doutrina acerca de Deus. Nós estaremos ensinando acerca de Deus nessa matéria de início, que é a matéria da teologia. A primeira matéria que você vai estar tendo em mãos é a matéria da teologia, que vamos tratar sobre Deus. Trataremos de alguns pontos importantíssimos acerca da pessoa de Deus, acerca de Deus. Então nós temos aqui a existência de Deus. Deus, ele existe. Nós temos uma passagem bíblica, duas passagens bíblicas, que está no livro do profeta Isaías, e no capítulo 43, e no versículo 13. Uma palavra que é um texto messiânico, que está dizendo assim, ainda antes que houvesse dia, eu sou. Essa palavra eu sou também é um dos nomes, é um dos nomes aplicado para Deus, é um dos pronomes, melhor dizendo, aplicado para Deus, que também envolve ali o nome de Deus. Eu sou. Eu sou. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. Tem um texto que diz no livro de Gênesis também, ainda antes que Abraão existisse, eu sou. Né? Também tem um texto assim, antes que Abraão existisse, eu sou. E o texto aqui está dizendo em Isaías 43, 13, ainda antes que houvesse dia, eu sou. Veja, que igualou-se com o Deus que falou com Moisés no meio da sarça, em Êxodo, capítulo 3, e versículo 14, quando diz, eu sou o que sou. Êxodo, capítulo 3 e 14, eu sou o que sou. Os irmãos conhecem a passagem. Esse texto é o texto que retrata uma teofania. Theo, palavra grega, é Deus. Theo é Deus. Fania, teofania, é uma palavra que retrata a manifestação de Deus. Então, Jesus se apresenta na sarça ardente, porque o anjo do Senhor. Então, quando trata do anjo do Senhor, é Jesus aparecendo como um anjo do Senhor no Antigo Testamento. Vamos ver vários textos de Jesus como anjo do Senhor. Na Cristologia estaremos aprendendo a respeito de Jesus como um anjo do Senhor no Antigo Testamento. Então ele entra na sarça. A sarça ardia e a sarça não se consumia. O fogo ali ardia na sarça, mas não se consumia. Aí bradou Deus, Theos, bradou Deus do meio da sarça. Ou seja, Deus conversa com Moisés. Ali Jesus na sarça, como sendo Deus, mas o Deus com D maiúsculo, fala com Moisés do meio da sarça. E usa essa expressão, eu sou o que sou. Quando Moisés disse assim, quando eu chegar lá no Egito, o que eu vou dizer?
para tirar o povo de lá. Você conhece essa passagem, conhece essa história, a fundo, com certeza. Aí Deus disse, chega e diz, eu sou o que sou, me enviou a voz. Eu sou o que sou, em Êxodo capítulo 3 e versículo 14. Então observamos que Isaías 43, 13, ainda antes que houvesse dia, eu sou, igualou-se com o Deus que falou do meio da sarça no Êxodo capítulo 3, versículo 14, quando diz, eu sou o que sou. Eu sou o que sou. Então, isso já é uma prova da existência de Deus. Eu quero lembrar para os irmãos, e nós estaremos dando continuidade, a Bíblia não se preocupa em provar a existência de Deus. A Bíblia não se preocupa em provar a existência de Deus. Porque nós sabemos piamente que Deus, ele existe. Deus, ele, por si só, ele existe. Deus, ele é incriável. Deus é incriável. Deus criou todas as coisas, mas Deus é incriável. Ele existe por si só. Então nós estaremos assim, dando sequência, continuidade à nossa aula de teologia, caminhando para os próximos tópicos. Então nesse ponto você já tem aqui, primeiro, a existência de Deus. Nós já temos uma prova de que Deus, ele existe. Deus é existente. E nós vamos aí estar, na sequência, entendendo sobre a eternidade de Deus, sobre a onipotência, os atributos, melhor dizendo, de Deus, e assim estaremos dando continuidade. Vamos seguir em frente com as nossas aulas. Bom, a existência de Deus nós sabemos que é algo incontestável. E nós sabemos que a Bíblia, já dissemos, vamos repetir, a Bíblia não se preocupa em provar a existência de Deus. Mas, assim, existe alguns pontos que nós estamos estudando justamente para isso. Porque Deus, ele quer que conheçamos, ele quer que o conheçamos, ele quer que tenhamos o conhecimento a respeito dele. Deus, ele quer que entendamos, que procuramos conhecer a ele, saber sobre ele. Por isso ele revelou a Bíblia Sagrada, os Escritos, para o homem. Nós temos a Bíblia em mãos, porque a Bíblia é um livro inspirado pelo Espírito Santo, que nos leva a conhecer a Deus, através das Escrituras. Então, por isso, nós estamos, mesmo sabendo, deixando aqui claro que a Bíblia, ela não se preocupa em provar a existência de Deus, mas Deus, ele quer que entendamos e conheçamos a ele. Por isso que um texto que vai ser muito citado aqui, o livro de Gênesis, o primeiro capítulo e o primeiro versículo, que posso citar aqui, Bereshit bara Elohim, que é o primeiro versículo, que é parte, do primeiro versículo, as iniciais do primeiro versículo. Nós já entendemos que o Bet é a segunda letra do alfabeto hebraico. Bet, que letra? Qual é o significado do Bet? Bet é a letra da casa, a letra da família. Ela está na frente da palavra Bereshit. É interessante que o primeiro versículo da Bíblia já inicia com a segunda letra do alfabeto hebraico, que é Bet. Por quê? A letra da casa, a letra da família. Bereshit. A Ereshit vem de uma raiz que quer dizer Rosh, que quer dizer cabeça, mas fica para uma outra aula essa explicação, que a gente vai estar falando aqui. Mas aí vem o Bereshit bara Elohim. Elohim é Deus no hebraico. Então Deus, ele se revela para nós. Ele quer que conheçamos a ele. Então como que nós vamos conhecer a Deus? Através da Bíblia Sagrada. Então nós temos aqui argumentos que provam a sua existência. Nós temos argumentos que provam a existência de Deus. Quais são esses argumentos que provam a existência de Deus? Nós temos 5 argumentos. Nós temos 5 argumentos que provam a existência de Deus. Quais são esses argumentos, pastor Rodeli? Primeiro argumento cosmológico. Cosmológico. Gênesis, capítulo 1 e versículo 1. Qual é o argumento
cosmológico. Quando nós falamos a palavra cosmo, nós estamos falando no sentido globalmente falando. Estamos falando do planeta, o cosmo, planeta Terra. Por isso o argumento é cosmológico. Por quê? Diz assim, no princípio, criou Deus o cosmo, planeta Terra. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Foi a palavra que nós falamos aqui no Bereshit. Bereshit, bara. No princípio, criou. Bara, criou. Deus, Elohim, os céus e a terra. Então esse é um primeiro argumento. O segundo argumento é o argumento teleológico. Teleológico. Romanos, capítulo 1 e versículo de número 20. Que argumento é esse argumento teleológico? Bom, nós podemos dizer que teleos, que significa desígnio ou propósito. Este argumento declara que o desígnio evidente no universo aponta para uma mente suprema. Em outras palavras, este argumento focaliza a marca de Deus em cada parte do universo, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder com a sua divindade se estendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que nele fiquem inexcusáveis. Então, Romanos capítulo 1, versículo 20, porque fala de todas as coisas, no sentido do universo, foram criadas por Deus. Estão patentes aos nossos olhos. Estamos aí vendo claramente. Nós temos prova da existência de Deus. Quando nós olhamos para uma palmeira, nós vemos que Deus está ali. Quando olhamos para as árvores, Deus está ali. Quando olhamos para a atmosfera, para o céu, Deus está ali. Agora, é claro que algumas pessoas falam assim, bom, eu não creio na existência de Deus, eu creio no universo, eu creio nas árvores, o Deus meu é as árvores, não é isso. Não. Ali é uma prova de que Deus criou tudo isso. Isso prova a existência de Deus. O ateu, por exemplo, se o ateu olhar para tudo isso, ele vai ver que Deus está ali. Que não é Deus, mas Deus está ali porque Deus criou o universo. Deus criou todas as coisas. Então esse é o argumento teleológico. Argumento antropológico. Bom, a palavra antropológico, quando nós estudamos antropologia, vamos estudar antropologia, é o estudo do homem, é o estudo do ser humano, né? Estudo do homem. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 17 e versículo 28. Né? Atos, capítulo 17, versículo 28. Vamos pegar aqui o plano de aula e vamos dar uma olhada. Né? Vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Somos também sua geração. Bom, uma das maiores provas que podemos dizer assim, da existência de Deus, meus amados. Olha para você mesmo, olha para si só. Uma vez um pastor estava pregando estava passando em uma praça pública e de repente ele ouviu um homem pregando, muito simples falando, e chegou um ateu, muito bem vestido, era o executivo, mas era ateu, não acreditava na existência de Deus. E começou a falar, rapaz, me prova aí a existência de Deus. Me prova Deus, que eu quero ver e tal. O homem não tinha muito argumento, ele falava de Jesus e tal, mas não tinha argumento. E saiu dali, teve que sair dali. E depois foi pregar, estava pregando de novo, aquele grupo tornou a voltar e o cara, me prova aí, meu irmão, que Deus existe, me prova. Aí um pastor sábio, usado por Deus também, mas muito inteligente, lançou no meio da multidão deles ali e disse, eu te provo a existência de Deus. Eu vou te provar a existência de Deus com uma pergunta. Quem foi que te criou? Aí ele disse, quem foi que me criou foi meus pais. Quem foi que criou seus pais? Quem foi que criou meus pais foi os meus avós. Quem foi que criou os seus avós? Foram os meus bisavós.
Quem foi que criou seus bisavós? Ah, meus tataravós. Bom, resumindo, tataravós, tetavós, e foi embora. E os ancestrais, daqui a pouco estava passando, e foi lá atrás, daqui a pouco estava passando. Quem foi que te criou? Ah, foi uma minhoca. Quem foi que te criou? Foi um animal da terra, e etc. Quem foi que criou esse animal da terra? Daqui a pouco ele estava numa explosão. Quem foi que criou essa explosão? Bom, resumindo, no final o cara estava dando glória a Deus e dizendo realmente Deus existe. Então uma das maiores provas que nós podemos dizer para você, meu querido, Deus existe, é você mesmo. Olha para você. Você fala, você pensa, você age. Somos imagem e semelhança de Deus. Olha que coisa linda. É o estudo antropológico. Através da antropologia, nós provamos um argumento que prova a existência de Deus. Quarto argumento, histórico. Argumento histórico. Voltamos ao Isaías 43:13. A Bíblia, ela é bem clara. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. Olha que coisa linda. Deus está falando, antes que tudo existisse, antes do céu, antes da terra, antes do espaço, o espaço sideral, antes das estrelas, antes dos planetas, do sistema solar, do planetário, do sistema planetário, antes de tudo, ainda antes que houvesse dia, antes de Deus falar assim, haja luz, e houve luz, haja separação entre os céus e a terra, houve a expansão, a separação. Antes de Deus formar tudo, Isaías 43:13, ainda antes que houvesse dia, eu sou, ele existe, ele é Deus, glórias a Deus. Bom, quinto e último argumento teológico, o quinto argumento que prova a existência de Deus, argumento teológico. Voltamos para Gênesis 1:1. Argumento teológico. Teo é Deus. Logia é estudo. Acerca da Bíblia Sagrada, através da Bíblia Sagrada, da teologia, nós aprendemos que no argumento teológico, Gênesis 1:1, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Deus é tremendo, meu amado. Meus amados, Deus é lindo. Ele existe por si só. Não se preocupa em querer provar a existência de Deus, porque nós sabemos que Deus, a Bíblia não precisa se preocupar em provar a existência de Deus, mas em tudo que olhamos ao nosso redor, nós sabemos que Deus existe. Porque Deus, ele cria. Bereshit bará. Esse termo bará, essa expressão do hebraico bará, só pertence a Deus. O termo no hebraico bará é o termo criar. Criar só com Deus. O homem, ele transforma alguma coisa. O homem pega uma madeira e transforma e faz uma mesa. Mas quem formou aquela madeira? Quem criou aquela árvore para tirar a madeira? Foi Deus. O homem pega um ferro, aí aquela matéria, e faz um carro, faz um veículo, uma bicicleta, uma moto. Mas quem que criou a substância, aquele ferro? Quem foi que criou aquele metal? Foi Deus. Foi Deus. O homem pega um papel e faz o papel. Ele faz o papel. Mas quem fez a planta do papiro? Que a palavra papel vem de papiro. Né? Papiro é uma planta tirada aquática. Né? E eles formaram da onde surgiu a origem do papel. Vamos aprender em bibliologia isso. Então, o homem pega e forma alguma coisa. E transforma alguma coisa, melhor dizendo. Mas criar só com Deus soberano, Deus criador de todas as coisas. Deus, ele existe por si só. Ele é incriável. Que Deus assim vos abençoe e estaremos assim dando continuidade às nossas aulas. Graças a Deus. Bom, assim dando continuidade à natureza de Deus, né? Terceiro ponto que estaremos tratando, que é o terceiro ponto, a natureza de Deus. Bom,
vou ler um trechinho aqui. O nosso conhecimento sobre Deus é muito pouco, mas o que dele sabemos é por sua palavra escrita, a Bíblia, e por meio da fé. Hebreus 11:6. Da mesma forma, se não podemos com os braços abarcar uma montanha, podemos, ao menos pela vista, ter dela um conhecimento parcial. Pisamos no solo da terra, mas não podemos ver todo o globo terrestre. Assim é Deus. Não podemos ver sua grandeza, pois só o conhecemos parcialmente. Só conhecemos parcialmente. É porque nós só iremos ver e conhecer a Deus profundamente, totalmente, porque aí a Bíblia diz que veremos como Ele é. Certo? Mas iremos tratar da sua natureza pela Bíblia Sagrada. A sua natureza é pela Bíblia Sagrada. Bom, primeiro, a natureza de Deus pela Bíblia Sagrada. Deus é Espírito. Deus é Espírito. João, Evangelho de João, Evangelho do Senhor Jesus, nós já vamos ensinando a você se expressar da forma correta. E quando chegar na homilética, você vai aprender a se expressar. Evangelho, segundo escreveu João, o Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu João, capítulo 4, versículo 24, que diz: Deus é Espírito. Deus é Espírito. E importa que os que adorem, adorem em Espírito e em verdade. João capítulo 4, versículo 24. Os irmãos conhecem essa passagem, Jesus ali com a mulher samaritana, e Jesus fala para ela: olha, os verdadeiros adoradores adoram o Pai em Espírito e em verdade. Porque Deus, Ele é Espírito. Deus, Ele não tem corpo como nós. Ele não tem um corpo formado como nós. Né? Então Deus, Ele é Espírito. Por isso está o texto lá em João, capítulo 4, versículo 24. Deus, Ele é luz. Isso é a natureza de Deus através pela Bíblia. Deus é luz. 1 João, capítulo 1 e versículo 5. Primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 5. Vamos ver? E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Deus, Ele é luz. É tão interessante isso que Jesus, Ele sendo a luz do mundo, a Bíblia diz que Jesus, quando Paulo, em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, Saulo estava perseguindo o povo, ele deparou com uma luz, um clarão, e bradou ali Deus no meio daquele clarão: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Jesus falou ali diante com Saulo de Tarso, naquele clarão, naquela luz, porque Deus, Ele é luz. Né? Deus, Ele é amor. Deus é amor. Primeira epístola de João, capítulo 4 e versículo 16. Vamos lá? Deus é caridade. E quem está em caridade está em Deus e Deus nele. Olha só. Quem vive em Deus, quem serve a Deus, vive em caridade, vive em amor. Você vai amar o seu irmão, você vai amar a Deus sobre todas as coisas, você vai amar o seu próximo, porque Deus, Ele é amor. Temos um texto clássico também, que é o Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, que é o texto áureo da Bíblia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira e deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou, Ele é amor, porque Deus, Ele é amor. Deus é o único princípio. Deus é o único princípio. Agora, quando a gente fala que Deus é o único princípio, algumas pessoas podem falar assim: bom, então Deus, lá atrás, o professor disse que Deus é incriável. Deus, ele existe por si só. Claro, Deus ele é
ele é eterno. Ele é de eternidade a eternidade. Jesus é Pai da eternidade. Jesus é Filho de Deus, unigênito Filho de Deus. Olha só que coisa linda. Mas Jesus também é Deus, porque na essência é uno. Quanto à personalidade, é trino, certo? Mas Deus é o único princípio, porque lá em Apocalipse, capítulo 22, e versículo de número 13, diz: eu sou o alfa e o ômega, princípio e fim, o primeiro e o derradeiro. Esta palavra, ela está também em um contexto com Apocalipse, versículo 1 e 8, quando Jesus ali está dizendo: eu sou alfa e ômega, princípio e fim, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. O que é alfa e ômega? Alfa e ômega é a primeira letra e a última letra do alfabeto grego. É a última letra e a primeira letra do alfabeto grego. Então isso significa que, não significa que Deus, ele é princípio e que Deus é fim. Não. Significa que ele é antes de tudo. Nós não falamos aqui, desde o princípio, que Deus, ele é atemporal, ele é soberano, ele existe por si só, ele é incriável, ele é Deus que criou todas as coisas, ele formou todas as coisas, ele criou o universo. Então Deus existe na eternidade, ele é eterno, ele é de eternidade a eternidade. Então ele é antes de tudo, e ele é depois de todas as coisas. Ele é antes e ele é depois de todas as coisas. Por isso que está dizendo aqui, eu sou alfa e ômega. Ou seja, ele é antes, porque o alfa e o ômega é a primeira letra e a última do alfabeto grego. Bom, para a gente fechar a nossa aula, porque a nossa aula ela é bem básica, tá? O curso básico, uma aula bem básica, mas você vai estar pegando aí bastante detalhes da nossa aula, você vai estar pegando e estaremos tirando as dúvidas pelo WhatsApp, mas você não deixa de ler o seu livro. O seu livro, você vai receber o seu livro, você fazendo a matrícula, você vai estar recebendo o seu livro em mãos e você vai estar lendo, estudando o livro. O conteúdo aqui é maior. Nós estamos só dando uma pincelada, tá? Estamos só dando uma pincelada nas aulas, porque eu não posso fazer uma gravação também de 1 hora de aula, de 1h30, não, certo? Mas nós estaremos assim passando pelo menos 30 minutos a 35 minutos de aula em cada lição, para você estar assim aprendendo passo a passo. Bom, sua origem. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. Isaías 43, versículo 13. A palavra origem só se aplica às coisas criadas. Ao pensarmos em qualquer coisa que tem origem, não estamos pensando em Deus. Deus é autoexistente. Já focamos bem, frisamos bem aqui esta palavra. Isto é, existe em si mesmo, enquanto o homem e demais criaturas são aloexistentes. Aloexistente, isto é, que foram criados. Ou seja, Deus ele existe por si só. Nós somos aloexistentes porque nós somos criaturas. Nós somos criados por Deus. Deus, ele é Deus que existe por si só. E nós somos criaturas formadas por Deus, criadas por Deus. Foi Ele que nos criou. Nós temos aí uma prova contundente, uma prova indubitável, não tem como querer revogar a respeito uma prova insofismável, indubitável. Deus ele existe, Deus é fiel, Deus é tremendo. Então fica aí com esta aula, estaremos gravando a nossa segunda lição do nosso passo a passo. Repito, leia o seu livro, estude o livro, porque estaremos tirando as dúvidas pelo WhatsApp. Vou deixar o WhatsApp aqui embaixo e nós estaremos dando sequência às nossas aulas para a glória de Deus. Shalom! Se matricule-se já no Itaderge e também eu quero te pedir para você não deixar de dar seu like, não deixar de dar seu joinha, compartilhar o canal do Itaderge, Instituto Teológico das Assembleias de Deus do Rio de Janeiro.
Shalom Adonai. Que Deus assim vos abençoe. Muito obrigado por tudo.